Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao The Artcast. O Arc... Não, falei pra caralho. Já. E é bom que ele já ri, né? Já quebra o gelo. Vai. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao The Artcast, o seu podcast de arquitetura, engenharia e construção. Eu sou Adriano Fonseca, arquiteto e urbanista, especialista em projetos de casa de condomínio, beleza? E hoje eu recebo aqui um convidado. Esse cara, quando eu pensei em fazer um podcast, eu pensei nele na hora. Porque o cara é uma figura, o cara é proatividade em pessoa. Ele vem aqui de Santos, tá? Então vou ler um pouco sobre ele. O cara é do CrossFit, o cara é corredor, arquiteto e empreiteiro. Senhoras e senhores, recebam Rodrigo Ramos do escritório Ramos Arquitetura. Aê! E é o seguinte, a gente vai falar hoje sobre gestão de obra, tá? Do projeto à execução e os perrengues que acontecem durante a obra. Então, assim, primeiramente queria agradecer Obrigado pelo convite. Pô, você é um cara que te conheci em 2020, na pandemia, e a gente acabou de falar aqui que eu não lembro como a gente se conheceu. Como a gente se conheceu. Não, eu realmente não lembro. Não sei se foi em algum evento, não sei se foi por Instagram, não lembro. Não, eu não lembro. Não. Depois, quando terminar, a gente vai lembrar, tu vai ver. Não consigo lembrar. Eu também não consigo lembrar como foi. Mas como o Santos é um ovo, né? É. E a gente é arquiteto, a gente meio que deve ter se conhecido no... em algum evento. Em algum evento, né? Então é o seguinte... Para começar, tá, vou falar sobre a tua trajetória, sobre a tua atuação. Então, assim, qual a origem do escritório Ramos Arquitetura? Cara, o Ramos Arquitetura, acho que eu realmente defini um nome, resolvi fazer logo, essas coisas, de um último ano para cá. Que eu comecei a surgir mais coisas autorais minhas. Porque eu geralmente pegava projetos de outros arquitetos e tocava. Da Cláudia, né? Isso, da Cláudia. Comecei muito com a Cláudia. Queria até mandar um abraço para a Cláudia Viana, arquiteta, que eu admiro bastante, aqui de Santos. E aí surgiu um momento que os meus, porque graças ao trabalho que eu fazia junto com a Cláudia, o pessoal começou a correr atrás de mim. Falou, Rodrigo, eu quero... E aí eu falei, eu preciso criar uma forma definitiva, porque estava só Rodrigo, entendeu? Não tinha muito... Eu lembro do Tia Eugênia. Tia Eugênia, isso. O Tia Eugênia, eu criei ele... Como é que é a história da Tia Eugênia? Tia Eugênia foi o seguinte, era uma época que eu estava desempregado, que eu estava ferrado, que eu tinha largado a faculdade de arquitetura, larguei no quarto ano. Larguei no quarto ano. Quarto ano? Quarto ano, isso, quarto ano. Estava desempregado. Dá umas bad, né? Eu vejo alguns alunos assim, no nono semestre larga a faculdade. Isso. E aí eu não estava podendo pagar, não estava muito legal, estava sem emprego, enfim. E aí teve 3 noites seguidas que eu sonhei com o mesmo sonho. Eu trabalhava como estagiário no escritório de arquitetura e o nome da dona do escritório era Eugênia. E toda vez que eu fazia merda, ela me dava uma bengalada. Os 3 sonhos foram iguais. No 4º dia, eu abri o Instagram do Tia Eugênia, que começava a postar coisas de outros arquitetos. E a Eugênia, de fato, ficou como? Não sei, depois disso eu não sei, não sonhei mais com ela. Mas aí eu comecei a abrir esse Instagram e começava a postar... Como eu estava desempregado, mesmo desocupado, não fazia nada, tinha dias que eu postava 50 postagens por dia. E bombando, né? Que eu vi que bomba lá o Tia Eugênia. Na época, quando o Instagram entregava, entendeu? Porque hoje é uma porcaria. Só se pagar. Só se pagar. Se você pagar, ele te dá um retorno. Mas hoje, pelo orgânico, tá uma bosta. Mas no começo, cara, teve uma época que eu cheguei a ter 102 mil seguidores. Hoje eu tô com 92 e alguma coisa. Olha aí. Mas, assim, é que eu dei uma parada porque eu preciso trabalhar.
Entendeu? Preciso pagar, né, as contas. Eu preciso pagar as contas, mas assim, eu coloquei uma meta esse ano que esse ano eu vou começar a voltar a mexer nele. Não Alimentar tanto como o tio Eugênia, né? isso, não tanto quanto eu mexia no começo, mas dar uma continuidade. E aí eu abri no último ano de faculdade, que eu voltei para a faculdade, no último ano eu fazia propaganda de loja por ele e paguei a faculdade. Olha que Assim, legal, não sabia disso, Rodrigo. Foi graças a ele. Graças a ele que eu consegui pagar a faculdade. Pelo tio Pelo tio Eugênia? Eugênia, que fazia propaganda, pedia um dinheirinho pro pessoal e juntava para pagar a faculdade. Olha aí, pessoal, tá vendo? Entendeu? Vocês aí que duvidam do poder do Instagram, o cara pagou a faculdade. Sim, paguei o último ano de faculdade de arquitetura com o tio Eugênia. Graças a Deus. Foi entrega de pranchas, né? De Nossa, projetos, nem fala, trabalhos. nem fala, sim, muita coisa. Tá. Mas foi isso que me ajudou. E aí é o seguinte, um desafio diário que você deve passar, que é assim, o que te desafia mais no dia a dia? Projeto ou canteiro de obra? O que me desafia? O que é mais desafiador para você? Um projeto ou um canteiro de obra? Cara, hoje o projeto, porque a obra eu me sinto rei, cara. Eu adoro obra. A gente conversa, né? Eu adoro obra, eu adoro ver quebra-quebra, mas ao mesmo tempo depois adoro ver tudo arrumado, bonito. Eu sabia que tu ia no responder isso. No projeto, sabe? Assim, lógico, eu aprendo, os meus projetos melhoraram muito depois que eu comecei a encarar mais a obra. Então eu não faço eu não viajo no projeto, porque eu sei que na obra eu não vou conseguir executar, entendeu? Então a obra me ajudou a projetar melhor. Mas tu fala, Rodrigo, o que tu gosta? A obra é dá água na boca, olha, só de falar. Eu concordo com você plenamente. A obra, ela te traz uma bagagem que você começa a enxergar o projeto de outra maneira. Exatamente, é isso. Eu não vou viajar em fazer um pórtico de 3 metros por 8. Porque como é que você vai executar? Como eu vou executar essa porcaria, entendeu? Como que eu vou deixar essa coisa em pé? Então, isso aí a gente é clichê, né? Isso aí Sim. dentro do... Né, os engenheiros odeiam a gente quando a gente inventa de fazer um balanço imenso na casa. Ainda mais arquiteto que não está convivendo com obra, que só vive Com certeza, escritório. vive de sonhos, né? Vive de escritório, utopia. Faz aquela maravilha que não sei o quê, e o cara na obra que se vira. Aí pra manda um fazer. render lindo e acha que vai dar para fazer. Maravilhoso e fala, não, se vira para fazer. Se está no papel, é possível. Não é. Entendeu? Não é. E sabe qual é o pior? O pior é que quando o arquiteto, olha que eu sou arquiteto, estou falando isso, ele mostra para o cliente, já gostou. Isso. E ele vai virar para você e falar assim, te vira. Se vira, faz. Te vira. Então, aí isso acaba frustrando o cliente, cara, porque Frustra o cliente, o arquiteto, frustra todo mundo. Porque chega na obra, tu não vai conseguir executar, não tem como executar, ou fica muito caro para executar. Muito entendeu? caro. Tá, como é que você equilibra projeto de interiores, execução de interiores, se você faz casas, né, parte externa, fachada, como é que você equilibra isso ou você está fazendo só interiores hoje? Hoje eu só faço só interiores e obras de interiores só. E corporativo eu cheguei a fazer uma ou outra coisa, mas hoje... Comercial também não? Comercial não. Entendi. Mas hoje é só obras de interiores só. Como eu te falei, eu prefiro obra, mas tem momento que eu tenho que sentar a bunda na frente do computador e ficar, 2 dias inteiros fazendo orçamento, fazendo levantamento. Eu sei muito bem o que é isso. Entendeu? Fazer cronograma. O meu cronograma muda toda semana, entendeu? O cronograma tem que estar atualizando toda semana e manda para o cliente. E cliente, eu não vou fechar isso agora. Não, você vai fechar isso agora, senão vai atrasar o cronograma. Aí ele já assusta, entendeu? Não, o Rodrigo é um cara, a gente vê nas postagens dele do Instagram, ele é o cara do calendário do Google, né? Você vê o calendário dele... É a melhor coisa da face Eu aprendi da terra, com você. cara, isso, meu Deus do céu. Eu vi isso aí no teu, tá? É a melhor coisa da face da terra, tudo cara. colorido lá, o Isso, calendário tudo dele, bonitinho. cheio de coisas. Aí eu vejo Tudo bonitinho, porque assim, querendo ou não, o cliente gosta de visual. O visual chama atenção. E o Google, eu consigo editar do celular, do tablet, do notebook, mando pro cliente. Às vezes eu deixo liberado pro cliente dar uma mexida também, mas é raro. Aí ele compartilha, né? Eu compartilho com o cliente que ele consegue ver. Alguns clientes que eu sei que são de boa, eu deixo pra ele alterar, que ele me avisa, Rodrigo, vou fechar isso tal dia. Ele coloca no calendário, aí eu sei. E tem como editar, né? Tem como editar, tem como editar. Compartilhar. Isso, eu uso o entendeu? Trello. Eu tô usando o Trello, é muito legal também. Rodrigo, e assim, em termos de aprendizados, tá? Da tua vida dentro dessa área, o que mais te ensinou?
algo que foi algum acerto e algum erro? Pode falar um. Clientes difíceis, no começo eu tinha muito medo. Eu peguei um cliente muito difícil no começo, que todo dia de manhã, antes de ir para a obra, eu chorava, porque eu não queria, porque o cara era muito difícil. O cara era muito difícil. Já passei por isso. Nossa. Durante a obra, eu fui pegando o jeito dele e fui conseguindo conquistar ele. A gente vira psicólogo, né? Isso. No final, a gente tomava café junto, encontrava ele no chão. Conseguiu reverter. Consegui reverter. E isso aí, o que isso me fez? Fez olhar de um jeito diferente. Obra difícil, cara, eu vou aprender alguma coisa. Entendeu? Então, isso hoje me mudou. No começo, nossa senhora, eu falava pro cliente, quero fechar tal data. Não quero. Aí eu ficava assim. Hoje, o cliente não quer fechar, tá bom, não fecha, a obra atrasa, quando você puder fechar, me avisa. Ah, não, Rodrigo, vamos fechar, então tá. Liga pro fornecedor, negocia, isso aí é parte sua. Eu não sou negociador de valor, você que negocia, entendeu? E fecha e me manda fechado. Pronto. Mas os clientes difíceis ensinam muito, cara. Claro. Demais. Eu acho que eles são enviados, né? Enviados pra gente, né? Porque pra gente aprender. Aí você vira psicólogo junto, né? Sim. Não, Agora eu vou falar uma coisa, né? Que a gente que mora em Santos. Desafios do litoral. Quais são os principais desafios para gerenciar uma obra no litoral, especificamente em Santos, Baixada Santista? Cara, esse mercado aqui é muito difícil. Tem fornecedor muito ruim. Os caras demoram 1 semana e meia para mandar um orçamento. Diferente demais de São Paulo, né? Nossa, São Paulo manda você sair da loja com orçamento, entendeu? Lá em São Paulo é tudo mais rápido. Aqui não, aqui é muito difícil, porque acho que assim, os caras pensam assim, só tem eu aqui, ninguém vai fazer melhor do que eu. Mas tem gente fazendo melhor. Claro, entendeu? claro. Mas aqui em Santos, cara, tem muito fornecedor difícil, demora muito para receber um orçamento, tem que ficar cobrando, e é um saco. Prestação de serviço, né? Como sim, um todo, sim. né? Ao mesmo tempo que tem mãos de obra muito boas. Muito qualificadas. A minha equipe de obra que o cliente contratou, que está comigo, acho, nos meus 5 últimos projetos, cara, o pessoal já me conhece. Fala, Rodrigo, eu preciso disso. Ele me avisa com 3 dias de antecedência, eu providencio. Não chega, Rodrigo, eu preciso de amanhã. Não, o pessoal já me conhece, já sabe como eu trabalho, já sabe como funciono. Eu vou todo dia na obra, pergunto se está tudo bem. E, assim, eles me conhecem, então eu não passo... Hoje eu não passo mais aperto com eles, não. Mais uma pergunta. Você é gestor da obra ou você só faz o acompanhamento técnico da obra? O gestor e acompanhamento, eu faço os dois. Então, todo o BO é teu. Isso, todo o BO é meu. Todo o BO é meu. Eu que falo para o cliente quando que ele tem que fechar, eu que verifico se chegou tudo certo, eu que vejo o levantamento das coisas para ver o que tem que comprar, quando não está no projeto, quando não está no memorial. Eu que faço tudo. Essa parte é tudo comigo. Não, porque tem uma grande diferença, né? Para quem está ouvindo, você gerir uma obra é diferente de você apenas acompanhar. Acompanhar, eu só chego lá, ver se está tudo bem, que legal. O gerir, eu tenho que saber de tudo quando vai acontecer e prever se vai acontecer alguma coisa errada e como remediar. Não, e o principal, acho que a principal diferença, eu vejo que o gerir, você é responsável de fato pela obra inteira. E Sim. O acompanhamento, o cliente contratou a mão de obra. Isso. E você está acompanhando o que o cliente contratou. Isso. A empresa que o cliente contratou. Isso. Então, assim, tem uma grande diferença. Tem. Mas eu gosto da parte mais difícil, o cara adora. Não, também, mas eu concordo com você com relação a esse lance do litoral. Eu também... muito a gente já conversou, passei uns perrengues aqui também por causa disso. Tá, e quais os erros você ainda vê sendo cometidos, mesmo com o avanço da tecnologia e da informação? Erros cometidos, cara? Acho que uso da AutoCAD, né? Porque assim... Não, mas Então, mas assim, um erro. eu não posso falar muito porque eu tentei aprender algum outro Revit, né? Um Revit da vida. O Revit é maravilhoso, cara. Só que assim, eu não consigo esse tempo agora.
Eu não consigo esse Mas tempo. é diferente, né? Não, é totalmente diferente. O Revit, com um clique, você tira um corte. Com um clique, você tem todo o memorial descritivo. Se você souber usar ele muito bem, tu tá com o orçamento pronto ali. Entendeu? Eu sou do ArchiCAD, né? Entendeu? Sou Ou o do ArchiCAD sou do também, ArchiCAD. entendeu? Mas assim, é uma coisa que eu quero começar a usar, porque é mais... Porque imagina, eu tenho uma planta, eu mudo uma coisa de posição, tem que mudar na planta, no corte, na vista, tem que mexer em 3 plantas diferentes. Com o Revit ou ArchiCAD da vida, cara, você passou para um lado e ele mexeu em tudo. Entendeu? Mas aí a gente faz aquela parceria, né? Contrata projeto de arte, né? E a gente faz para você teus projetos. E agora, mercado local. Já respondeu, né? Mas como você enxerga o mercado de arquitetura e construção em Santos hoje? Me respondeu, mas reiterando... Aqui é assim, o povo de Santos é assim, né? Sim. O povo de Santos é assim. Deixando claro que eu amo o Santos, né? A gente também gosto, fã de gosto da Santos, cidade. mas realmente assim, esse lance da prestação de serviço é prestação complicado. de serviço é uma bosta, é um querendo ser melhor que o outro e não entrega. Ainda tem essas bostas desses clubes que acaba ferrando tudo, que é uma putalhada. Ego, né? Não é o ego, é o ego. Né? É o ego. O ego é mais forte que tudo, entendeu? Conheço aí alguns clubes, mas... É o cara que tem o ego que não sei o que, não sabe usar não sabe fazer um projeto, não sabe usar um escalímetro para desenhar na planta à mão, Você entendeu? sabe que, reiterando o que você está falando, puxando um gancho aí, eu faço algumas execuções, né? Fiz algumas execuções, você sabe disso, de algumas lojas, e recebi projetos de alguns arquitetos horrível, né? aqui, que dizem, né? Enfim, cara... Tem arquiteto que só vai bater salto na obra. Eu acho que foi feito no CorelDRAW. No CorelDRAW. Não duvido. Não, Tem muito arquiteto que só vai bater salto na obra. Vê lá, cara... Ganha prêmios e tudo. Enfim. É que é prêmio comprado, né? Então... né? Tá. Deixa pra lá. E orgulho profissional? O que te dá mais orgulho na sua atuação profissional? Cara, ver o cliente feliz, ver quando ele confia em mim. Principalmente esses clientes assim de apartamento de 200, 300 metros quadrados, que eu converso com ele, mando orçamento de valores altos, ele, tá, Rodrigo, como que eu posso pagar? Isso é confiança, cara, entendeu? O cara ele não vai gastar um valor alto com qualquer um. Então, acho que isso é o melhor... o melhor... Te dá mais orgulho. Isso, me dá mais orgulho. Eu chego pro cliente e falo, preciso fechar, manda as datas de fechamento para ele e os valores. Preciso fechar isso. Chega no dia, ele me lembra, Rodrigo, me manda o Pix para eu pagar, me manda, sabe? É maravilhoso, isso é confiança, né? O cliente está confiando no teu trabalho. Engraçado, não tem a ver com esse assunto, mas puxando o gancho, e o cliente que mais chora, o cliente que mais pechincha, é o que mais vai te dar trabalho. É isso mesmo. Concorda? O cliente que mais chora, que mais pechincha, é o cliente que mais vai te dar trabalho. Filha da mãe tem condições de pagar o apartamento toda à vista, mas, cara, ele vai chorar. E vai reclamar de tudo. Vai. Por isso que, nesses casos, é bom você aguentar e reverter. Para no final ele te elogiar. É difícil, mas consegue. Se tivesse que olhar para você mesmo no 10º semestre de arquitetura, olha essa pergunta, pedrada. No 10º semestre eu estava focado. Qual conselho você se daria? Não, tô falando isso para um estudante de arquitetura. Eu vou falar assim, que no 9º e no 10º, meu Deus, semestre, olha esqueci a palavra. Esses 2 eu estava focado, porque eu queria terminar a faculdade. Foi quando eu parei e depois eu voltei. Esses 2 eu estava focado. Esse eu ia todo dia para a faculdade, desenhava todo dia, que eu estava fazendo TCC, né, TFG. Então, nesse eu estava focado. Tu fez TFG de quê? Eu fiz um terminal portuário sustentável. Terminal portuário todo com container, os escritórios com container. Cara de Santos mesmo. Isso, cara de Santos. Eu fiz um cowork, cara, lá em São Paulo. Fiz um cowork e gostei. Apesar que eu devo ter feito um projeto de cowork só, que a gente não faz, não leva pra vida real, né? Que a gente faz na faculdade, né? A gente faz, né? Muito difícil. Faz hospital, faz TF, né? Faz hospital, faz... Escola, faz faculdade, mas não... E não leva, né? Não leva. Assim, eu daria um conselho eu pegaria o Rodrigo do 4º, 5º semestre, do 6º semestre, e dava uns tapas na cara e falava, tu vai conseguir, seu viado.
Relaxa que tu vai conseguir. Vai ser difícil pra caramba, mas tu vai conseguir. E eu participei fui convidado para fazer um podcast lá em São José dos Campos. E ele me perguntou isso e eu até respondi que se eu tivesse olhando para um estudante de arquitetura, qual o conselho que eu daria? Inclusive, eu acho que até fazer um dia aqui, né, só com estudante de arquitetura. Né, porque Sim, é legal. Seria bom, muito bom. legal. Porque assim, as frustrações que a gente teve na nossa época não são as mesmas eu faria muita coisa deles. diferente. Entendeu? Mas a primeira coisa que eu falei, estude BIM. Estude BIM. Eu saí da faculdade, a faculdade começou a aplicar BIM. Ai, que ódio! É maravilhoso. O professor te pedia alteração. Era um movimento. Um movimento, tu já tinha 5 cortes, 6 cortes, 7. Isso. A gente demorava muito, né? A gente demorava muito pra... Sim. O microfone tá longe aí. Tá mais perto do microfone. Mas isso demorava muito, porque é aquilo que eu te falei. Você mexe na planta, aí você tem que mexer no corte A, no corte BB, elevação. Era madrugadas e madrugadas. Nossa, aí o card travava, e tu perdia o que tu fez. Apesar que eu acho que pra gente foi importante também, porque a gente pegou na raça ali, aprendeu. Agora o pessoal tá tudo nessa área de inteligência artificial. Que assim, é legal, mas eu tenho um pouco medo ainda e não parei realmente para aprender 100%. Sim. Mas são coisas que ajudam. A tecnologia ajuda, né? Sim. Mas assim, desde que seja usada pro bem, que você consiga ter o mesmo aprendizado, aí é legal. Sim. Não, com certeza. Depender só disso não é bom também. Penso também fazer também um episódio só de inteligência artificial, porque tá assim totalmente. Não, daqui para frente é disso para mais. Tá, né? Tá. Você vê Klinger, o ChatGPT, tá direto. Eu tentei usar alguns, não consegui me familiarizar ainda. Esse Redraw eu assinei por acho que um mês, não consegui usar. Falar, não, porque tem que passar os prompts direitinho, mas é legal, cara, é legal. E aí é o seguinte, ó, chegou a hora do quadro, um quadro fixo que a gente vai ter aqui durante todos os programas, que esse quadro vai dar o que falar. Tô até com medo. Vai dar o que falar, porque aqui vai ter a polêmica também. Que o nome desse quadro vai ser Só um Projetinho. Você imagina que seja, né? É horrível. Só um projetinho. Só um projetinho. Olha isso, ó. Queria só um projetinho. Filha da mãe. Então tá, o que acontece? Ó, chegou o momento. Então, assim, tu imagina quando o cliente, o teu futuro cliente, chega assim pro Rodrigo e fala: Rodrigo, eu quero te contratar, mas é só um projetinho. Quanto é que fica? Eu já sei até que eu vou fazer, eu já até fiz o esboço. É só um projetinho. Então, assim, na minha opinião, isso é que mais me dá raiva, cara. Mais me dá raiva. Então, já tem tudo desenhado, faz não, isso pra mim é o que mais me dá raiva. Então, assim, esse quadro é o seguinte, tu vai ter que me dizer a frase, né, que mais tu odeia, que mais te frustra na hora que o cliente vai querer te contratar. Ou já te contratou dentro da obra, algo que você mais tem ódio que o cliente te fale. Ai, cara, acho que é só... dá uma olhadinha aqui... não, tem... Faz um projeto pra mim, se eu gostar eu te pago. Nossa! Se eu gostar eu te pago. Não, E o cara não dá um briefing, não dá nada, não fala nada, ele manda um rabisco dele, faz um projetinho pra mim, se eu gostar eu te pago. Não, ele acha que é The Sims. Pra quem jogou The Sims, né? The Sims era fácil, só montar a casinha, ele acha que é isso. A gente tá ficando velho, mas quem jogou The Sims, quem brincou de The Sims, o pessoal acha que é The Sims. Que é só montar, colocar tudo, só um projetinho. Cor, só um projetinho. Não é assim, gente. Ódio. Tem que pensar em Adriano, tudo. eu quero te contratar, mas é só um projetinho, tá? Põe a mão na consciência, é só um projetinho, e eu já fiz até o esboço. Já tá aqui, eu já sei o que eu quero. Isso. Então faz, né? Então faz você, oxa, pronto, faz você. Não dá valor, né? Não dá. Por que não dá valor? Por que não dá valor? Justamente por causa dessas merdas desses clubes. Que é uma roda... Verdade. É um empurrando o outro. Por quê? Esse povo desse arquiteto... É um ciclo, né? É um ciclo, isso. Tinha esquecido a palavra, obrigado. Esses arquitetos que vivem nesses clubes, o que acontece? Todo mundo sabe que RT não é legalizada, RT é errado. E vivem disso, né? E vive disso. O que acontece? O arquiteto leva o cliente na loja A, B e C, o cliente fecha na loja A
ele ganha 10%, 5% dessa loja. E capa de revista, né? E capa de revista. E Porque, viagens e viagens. Viagem, capa de revista, isso tudo é pago pelo cliente. Não é porque simplesmente o projeto dele tá bonito. Não é pelo projeto bonito. É porque o cliente pagou naquela loja e aquela loja proporciona isso, paga para a revista, enfim. Então, isso é o que acontece? O arquiteto... Alguns aqui em Santos, não é todos, o arquiteto vive dessas comissões e não cobra projeto. Sim. Aí chega eu que cobro o projeto... Eu também. Eu não consigo fechar. Eu também. Porque ele fala, mas fulano me cobrou R$1.000 de projeto. Gente, R$1.000 de projeto num apartamento... Que é a pura mentira. De 200 metros quadrados? Me fala. Que é a pura mentira. O cliente gosta... Desculpa, mas alguns clientes gostam de ser enganados. Sim. Porque o R$1.000 é ali, mas o resto está embutido na obra. Isso mesmo, entende? Que ele não sabe. Muitos não sabem, mas é assim que funciona. Ou sabem e gostam de ser enganados. Sim. Né? Olha, vou te cobrar R$1.000 nesse projeto. Isso, ele finge que tá... Aí ele contrata, paga os R$1.000, depois, quando chega na obra, ele vai devolver os 12 mil, os 15 mil lá do projeto. Isso, é isso mesmo. Infelizmente é assim. Aí o que acontece? Isso ferra quem está entrando no mercado agora. Sim. Entendeu? Quem está entrando no mercado agora, primeiro, os caras já saem da faculdade sem ter noção de quanto vai cobrar e de como vai cobrar. Que isso não aprende na faculdade. Isso não se ensina na faculdade. Como cobrar, quanto cobrar, como calcular o seu tempo, tu não aprende na faculdade. Entendeu? E aí o cara já tem que concorrer com os caras grandes que não cobra projeto. Cara, é difícil. Cara, tem uma coisa... Aqui em Santos isso é muito difícil. Tem uma coisa que eu tenho assim, o cobrar por metro quadrado. Eu acho que está muito defasado isso aí. É errôneo isso. Eu acho demais, porém, ainda tem muito cliente chegando, falando, Adriano, quanto custa o teu metro quadrado? Aí sabe o que eu respondo? Como é que eu vou te precificar isso? Porque, assim, existe um lavabo de 3 metros quadrados, 4 metros quadrados, que me dá mais trabalho do que um salão imenso. Isso, é exatamente isso. O lavabo tem ripado em tudo. Tem o mármore mais diferente. Granito Carrara e me deu muito mais trabalho, né? Do que a sala de estar. Do que uma sala de estar. É difícil. E aí você vai explicar isso para o cliente, ele não entende. Não entende, não aceita. Porque ele tem outros 3 orçamentos que está especificado o valor do metro quadrado. Infelizmente, porque com o mundo imediatista, eles querem saber do valor. Muitos nem... Tu manda a proposta, eu mando a minha proposta toda. Vê o valor só, vai para a última página do valor. Vai toda bonitinha, a minha proposta vai toda pá. Chega no final, tem um valor. Viu isso, ele te descarta, não fala mais contigo, não responde. Ele quer saber do valor. Então, assim... Acontece muito isso, né? Então, a gente vai para outro quadro aqui, o fixo, que é o de arte ou descarte. Tá? Então, assim, esse quadro também... Serão 2, né? Tá. Esse quadro, que é o de arte e descarte, tu vai entender já por quê que... Vamos rodar aqui na TV. O de arte e o descarte. Tu vai entender por que é o de arte e descarte. Então, assim, o de arte... Quando você achar que é legal, você vai falar, pô, isso é de arte. Tá. E quando você achar que é um entulho, quando falar outra coisa, é um descarte. Beleza? Então tá. Imagem número 1. Painel ripado em MDF. Já foi bonito. Hoje, eu acho que já está defasado. Já. Então é um foi descarte. bonito em 2008. Então é um descarte. Descarte. Fala a poeira que se junta. Isso que eu ia falar. Então, pra quem tem rinite... Nossa senhora, horrível. Não, eu vou te descarte. Eu vou te falar que pra mim é de arte. Eu gosto ainda, apesar que tem variações, agora tem um espaçamento maior, não sei o quê. Tem o que é só alto relevo, tem uns bonitos agora. Já vem... Isso, já vem, mas mesmo assim eu... Descarte, beleza. Descarte. Vamos para a segunda imagem aí. Papel de parede imitando ripado. Cara, quando o cliente não quer colocar ripado... Já aconteceu contigo? Eu não sei se essa é a melhor solução. Mas já aconteceu contigo? Não, graças a Deus não. Acredita que já aconteceu comigo isso? É horrível. Eu não posso falar, óbvio. Descarte. Não posso falar, mas aconteceu com uma loja de shopping. Aff, Maria. De uma franquia. Nossa. Franquia. Não pode franquia, tem que seguir tudo certinho da Eu tive matriz. que instalar
é esse papel de parede. Ai, que horrível. Horrível. Aconteceu com uma loja, tá? Com uma franquia. Eu já não sou muito fã de papel de parede. Eu também não. Eu não gosto de papel de parede. Mas assim, os clientes... imitando o ripado já é demais. já é. Bom, horrível. Horrível. Meu Deus do céu. Tá, agora essa aqui, número 3. Luz branca na sala. Não, é pra gente doida. Luz branca. Luz Sabia que branca, eu acho que só na cozinha, porque você tem que ter um pouco de atenção. E mesmo assim, ainda coloca luz amarela. Luz branca, gente, é hospital, é consultório, açougue, não. É Clínica tudo de amarelo. estética, né? Entendeu? Que tem que ter atenção. Não, luz branca no apartamento é horrível. Lembrando que esse quadro tem o intuito de saber o que o convidado quer, tá? Para não gerar polêmica, porque a gente vai falar de coisa, vamos falar mal aqui de algumas coisas, né? Que aí o cara tem na casa dele e vai ficar com raiva. Ou não... É só mudar, só que me contrata que a gente muda. É por isso que a gente tá aqui, né? Por isso que a gente me tá contrata aqui. que a gente muda, relaxa. Sim. Agora a próxima. Aff, Maria, eu vim pensando nisso. Luz verde no paisagismo. Que coisa horrível, horrível. Descarte totalmente. Horrível, Descarte. horrível, descarte. Por quê? Porque é feio, porque é estranho. Ai, não, horrível. Horrível. Não, descarte. pessoal, pelo amor de Deus, ó, tudo bem, eu sei, talvez é um gosto do cliente. É horrível. Mas assim, isso aí na nossa profissão, né? Horrível. Todo mundo, né? Colocar luz verde, porque vai achar, não sei o que vocês acham. Vai achar que vai ficar mais verde, eu não sei, mas é descarte total, né? Pra mim também, total. descarte total. Vamos pra quinta imagem. Já sabe, né? Essa daí é a que gera mais polêmica, na minha opinião. Essa daí, vamos ver. Vou falar aqui, tu vai entender o que eu tô falando. Tu tá analisando, né? A mais clichê da nossa profissão, que é o quadro do nosso amigo Romério Brito. Quadro do Romério Brito na sala, ou então no teu projeto de interiores. É de arte ou descarte? Eu não usaria. Pra mim é descarte, mas depende do projeto. Tem projeto que combina, são raros. Mas eu não usaria, não. Nossa, descarte. que legal. Eu pensei que ele fosse acabar, né? Porque assim, quando você fala isso para qualquer arquiteto, hoje em dia, o cara quer... Apesar que eu, né, sou fã, assim, admiro, não sou fã, desculpa, eu admiro onde ele chegou. Porque não, com certeza. Se a gente for ver isso, aonde ele chegou, tem loja em Nova York, tudo, mas... Contra fatos não há argumento. Né? gente Contra resultados não há argumento. Mas o cara isso chegou não quer e dizer chegou. que eu sou obrigado a usar ele. Exatamente, exatamente. Isso não quer dizer que eu Respeito sou o trabalho obrigado a usar dele, ele. mas eu também acho super cafona. Não usaria, não. Tá. Mais não do que pra sim, descarte. Descarte também? Descarte. Mas tu pegou bem leve nesse descarte, né? Eu acho Descarte, que a luz verde do paisagismo tu odiou mais. Não, a luz verde Percebi que é o que horrível, mais... horrível. Horrível. Vamos para a próxima imagem. Essa daí também. Em fachada fica ruim porque suja pra caramba. Revestimento 3D. Em fachada é horrível, porque suja que é uma maravilha. Mas dentro do apartamento... Gosta? De arte ou descarte? E por quê? Dentro do apartamento... eu acho bonito, mas eu vou falar descarte por quê? Se for de gesso, qualquer encostadinha vai lascar tudo. Entendeu? Mas aí tem aqueles de PVC. Aqueles de PVC, tu encostou, ele afunda. Meu, é verdade. Entendeu? Tem os de PVC que tu só vem as bordas, só o 3M na bordinha assim, ó. PVC. E você cola. Estão vendendo agora, né? Sim, no Mercado Livre da vida, Shopee, tem isso aí, né? Já foi bonito numa época, hoje já não é mais. Então, descarte. Eu vou te falar que eu acho totalmente descarte isso aí. Descarte. Eu acho super cafona. Cara, dá um trabalho, porque suja. Também é parecido com a situação do ripado, ele atrai, pega muito pó aí. Eu acho que isso aí... Pra quem tem rinite, se já ferra. passou e, sei lá, não gosto. Você colocar uma tomada aí. É um saco, né? Ponto de elétrica aí. É horrível. Então, assim, eu não amo. Também só não, se o cliente descarte. quiser muito. Tendo convencer ele a não usar, mas se ele quiser, gente, é o apartamento dele, então e deixando coloca. claro também que tudo que a gente falou que era descarte aqui, se o cliente quer contratar... Não, se o cliente quiser, gente, a gente coloca. A gente o só Rodrigo não fotografa essa e parte. O Adriano, a gente não tem problema, a gente gosta. Né? A gente só não fotografa essa parte, só isso. A gente vai fazer, não tem problema, tá? Sim, Então vamos para a próxima imagem. Piso com porcelanato
Polido. Ah, cara, o pior é o trabalho, né? Tudo mostra sujeira. Cabelo, quem tem animal vai Isso mostrar. aí já foi na. Já foi top, top, top. Foi Hoje assim, não. quem tivesse era Não, era o rei. É imponência que total. E agora? mostra sujeira, não. Descarte. Descarte? Total. Vou te falar, vou dar um contraponto. Eu gosto. Não colocaria na minha casa, mas ainda tem lugares que eu gosto. Ah, não por causa da sujeira. Eu já penso na sujeira Não, que fica. Mesmo que não vai ser. Não serei eu que vai limpar, mas, meu, tu chegou em casa já fica sujo. Se tu tem animal, então, já vai ficar sujo o tempo todo. Sim. Entendeu? Então vai mostrar sujeira pra caramba. Pior que ainda tem esse pedido, né? Ainda Tem muito cliente que sim, pede tem ainda muito cliente que pede, muito cliente que gosta. polido, né? É isso, a gente faz. Isso do Carrara, aquele, né? Isso. Tem um polido. Isso. Não, Não nenhum. A gente faz. tá, e agora vamos falar de inteligência artificial, tá? Então, assim, como é que tu tá usando? Porque, assim, nós arquitetos temos que... Não adianta. Tem que evoluir, não Tem adianta. que evoluir. Então, assim, a gente, né, trabalha... Eu particularmente, trabalho com 3ds Max, trabalho com Corona para fazer minha renderização, trabalho com ArchiCAD. Só que, assim, tá vindo uma imersão, tá vindo, assim, uma Sim. loucura em cima da inteligência artificial. Então, você vê hoje... Pô, recebi um dia desse um amigo meu, que é do ramo do açaí, lá em Natal. Fez um vídeo. O cara me mandou uma foto da fachada, que está em construção, do açaí dele novo, e ele estava com dúvida no canteiro, assim, na frente, do paisagismo. Simplesmente ele me mandou uma imagem e fez uma inserção que antigamente demorava pra caramba para fazer no Photoshop isso, para fazer teste de paisagismo. Ele me mandou já pronto. Eu falei, contratou. Não, fiz no chat GPT. Eu fiquei, não acredito. Então, assim, hoje, se a gente não caminhar junto, de mãos dadas ali, Fica pra trás. projeto Fica com a pra inteligência trás. artificial, Fica pra trás. ficaremos para trás. Fica né? pra trás. Eu, Tá te ajudando ou tá te atrapalhando isso? assim, vou ser sincero, quando eu preciso de 3D, eu contrato alguém para fazer. É a pessoa que se vire para fazer. Eu larguei essa parte, eu tentei Sim. fazer, mas eu perco muito tempo. A gente já fez alguns trabalhos. Sim, né? sim, eu perco muito tempo. E eu prefiro contratar alguém para fazer. Mas se você tem que aprender a usar. Sim. Tem que aprender. Eu uso muito para descritivo de contrato. Nossa, isso aí tá maravilhoso. Eu uso muito para descritivo de contrato, para deixar o mais formal possível. Eu uso pra caramba. Agora, assim, para imagem, cara, Ainda não pegou ainda... eu até tentei, mas não é meu foco. Mas, assim, eu tenho que saber usar de alguma maneira. A inteligência artificial vem, e ela está cada vez mais poderosa, mais inteligente, e você tem que saber usar, porque senão você fica para trás. Entendeu? Eu também uso isso aí. Eu tô usando... Tem uns programas, né? Tem um Kling, não sei se você ouviu falar, muito bom também de gerar imagens, o Redraw, que a gente falou agora há pouco. Então, o Redraw eu assinei por um mês. Acho que eu não me entendi muito bem com ele e aí cancelei, porque não me entendi muito Mas bem. eu concordo com você. O lance da mais a parte burocrática de contrato, isso está me ajudando bastante. Apesar da minha mulher ser advogada, mas ela está impressionada também com o poder do chat GPT. Sim, eu uso o ChatGPT e uso da Microsoft, o Sim. Copilot da Microsoft. E tem agora o VO, né? Tem um monte de... uns 3 ou 4 novos aí que estão cada vez mais inteligentes. E agora, tá fazendo projeto? Eu tô com Como é que tu tá agora? 2 obras. Uma obra aqui no Canal 3, uma obra de fachada e de telhado de um prédio. Telhado, cara. Telhado de um prédio. Eu contratei uma empresa que faça isso. Eu só vou lá visitar. Só esse eu só vou visitar. Já te puxar um gancho com isso aí também. Só vou visitar. Não, com certeza. E projeto que estou esperando o cliente responder, sair, pra gente começar. Graças a Deus. Telhado é uma coisa pra mim que Cara, tenho medo. Não gosto de brigar contra a natureza. Porque você é contratado para fazer uma cobertura. Você é contratado para fazer um fechamento de sacada.
Tá? Isso aí é... Se cair um pingo, a culpa é tua. E fora, e se a mão de obra que foi contratada não é muito boa, no primeiro vento a faixa de E vidro aí cai entra na do situação apartamento. do gestor da obra que eu te falei. Então, assim, por experiência própria, né? Não estou nem te entrevistando, estou te dando uma dica. Cobertura, telhado, enfim, e fechamento de sacada. Fechamento de sacada. Ainda mais que Santos chove, aquele vento. E os ventos e os prédios estão que antigamente era 20 andares, agora estão 47. 47. 45, 46. Cada vez mais, né? Cada vez maior. E aí, meu amigo, se cair um pingo dentro no móvel do cara, a culpa é do Rodrigo Ramos. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Não, eu também considero. Tudo é culpa nossa. Tudo. Independente que o fornecedor seja um bosta, a culpa é nossa. Não. Voltando ao assunto da inteligência artificial. Então, para você hoje, ela te ajuda. É importante você saber manusear, mas tem que pensar que ela não é tudo. O aqui ainda, entendeu? Você tem que usar bastante. Ela é uma ferramenta para te auxiliar. Que eu super acho que tem que você aprender, mas não depender 100% dela. Sim. Entendeu? Senão você vira um escravo da... Tudo você vai pesquisar nela. Tudo. Aí eu acho que é esse ponto. Até que, eu sou fã de tecnologia, amo tecnologia, mas até um plano, até a parte B. Não podemos depender 100% dela. Eu vou te falar que é impossível, agora já era. A IA tá acabando. Eu sei. Só que é o seguinte, ela não vai fazer tudo sozinho. Exatamente. Você tem que escrever como você quer. Os prompts. Isso, exatamente. Imagina se você perde a função de escrever. Como que tu vai mexer nela? Entendeu? Com certeza. Eu também acho. Mas é porque assim, tem muita gente confundindo aqui o assunto, né? A IA não faz a planta inteira já Não, pensando não na... faz. Ainda não, né? Não faz. Pensando Ainda não. na insolação, Sim, não, na isso tudo circulação. depende da gente, entendeu? Por isso que eu acho, é uma ferramenta muito boa, que eu deveria me aprofundar mais, mas depender 100% dela não é legal também, não. Como eu falei, eu preciso fazer um episódio só disso. Né? A parte de IA aí, que realmente tá um negócio... Tá. E cada vez mais vai ficar cada vez pior. Cada vez pior, vai chegar cada vez uma ferramenta nova. Gerando imagens cada vez... Entendeu? Isso, gerando imagem realista. Teve a conferência do Google esses dias que... Viou naquele... Isso, que toda empresa, acho que chega nessa época, por exemplo, a Google lançou, a Apple vai lançar agora Agora essas datas, acho que em abril, a gente está em junho. Sim. Acho que agora em junho e julho ela lança O iPhone. Não, o iPhone ele lança em setembro. Ela lança a conferência dela, que é as melhorias que ela vai trazer para o próximo sistema operacional dela. E é a mesma coisa do Google. Então, assim, cada vez eles vão lançando uma coisa nova, uma coisa diferente. E é bom você saber usar, mas não depender 100%. Entendeu? Não depender 100%. Porque, assim, tem coisa que na obra eu preciso resolver desenhando na parede. Sabe o que o pessoal tá falando? Exatamente, eu gosto disso. Entendeu? Desenhando na parede para mostrar para o fornecedor como que eu quero. Tu sabe que eu faço isso, né? Eu faço meus projetos de casa, de condomínio. Quando o cliente me passa o briefing, eu pego uma... Exatamente, tá? Acho que meus professores vão ter orgulho de ver eu falando isso. Eu pego uma folha, ali, uma caneta. Começo a desenhar, só eu entendo. Exatamente. Circulação, o norte é aqui, insolação tá para cá, então vou jogar para cá na área molhada. Isso. Né? Aqui a área social, aqui o íntimo. Então eu vou pensando ali por setor. Isso. Depois eu começo a fazer a parte que o pessoal acha que tá... Mas para chegar lá... Não é pastel, não. Não é pastel. Não Aí é o pessoal acha que... Não é verdade? Tá, agora é o seguinte, eu vou ler algumas frases aqui e tu vai responder, tu vai dissertar sobre essas 3 frases. É Enem agora, caramba? Enem. Sabe? Mas é tudo só sobre a arquitetura. Que isso aí, cara, tu vai voltar aquele assunto nosso. Dizer sim para tudo é o caminho mais rápido para se perder como profissional. Exatamente. Calma.
Ah, não terminou ainda? Calma, tem mais. Tá bom. Mas tu vê que já dá vontade de falar, né? Já. Mas esse é o intuito, né? Para instigar mesmo. 2, abre aspas. Não é só o cliente que escolhe o arquiteto também escolhe o cliente. Profundo. E 3, gerenciar a obra não é resolver problema, é evitar que eles aconteçam. Arquiteto que não se posiciona vira executor de planta alheia. Essa daí. Essa é... E a maior obra da sua carreira é a imagem que você constrói todos os dias. É para escolher uma ou para dissertar todas? Vamos falando, né? Eu já falei isso aí, já vai virar corte, essas frases aí. Vamos dissertar então cada uma. Então. Primeiro de novo. Então, dizer sim para tudo é o caminho mais rápido para se perder como profissional. Totalmente. Por quê? Medo de o cliente não aceitar o seu não. Ele te contratou porque você vai conseguir executar a obra dele, mas nem tudo ele vai querer. Sim. Nem tudo vai poder ser executado. Entendeu? Então, você se dizer sim para tudo, você vai acabar se queimando, porque você não vai conseguir fazer, vai frustrar o cliente e vai se frustrar. É isso. Exatamente, o contratante. Você não pode tentar se moldar ou tentar caber Nele. num lugar que não é seu. Isso, exatamente. Porque é isso que vai te ferrar. Você concorda comigo? Isso. É isso que vai te ferrar. Não tente. Não. Recebi, há 3 semanas, uma empresa muito grande, um escritório muito grande de São Paulo, me contratou para fazer um projeto de uma outra incorporadora da fachada. E queria para 2 dias, pastel, o projeto que já estava em andamento da fachada. E eu, naquele ímpeto de aceitar, nem pensando em valores, porque nesse caso a gente não pensa em valores, a gente pensa em... Visibilidade. Visibilidade, porque é um cliente realmente grande, é uma incorporadora grande. Sim. E pensando em situações, em projetos futuros. Não dá certo. Não dá. Não dá certo. Não dá. Porque se você não... Tu não é pastel. 2 dias, 3 dias... Se você não alcançar o prazo deles, eles vão com tudo, com o jurídico deles em cima de você. Sim. Entendeu? Enfim, Exatamente. isso é uma coisa que para mim pega muito. Então, assim, não aceite, vai se queimar. Exatamente. Entendeu? Isso é o pior, vai se queimar. Isso, para mim, eu acho que é a mais importante que puder falar também para um estudante de arquitetura, que não me falavam. Sim, exatamente. Sair da faculdade aceitando tudo. Tinha que ter uma aula de... Tem aula de psicologia na neuro, né? Na neuro, mas neuroarquitetura, né? Uma para falar assim, o cliente vai te oferecer um apartamento de 300 metros quadrados, mas quer te pagar R$1.000. 100 quadrados. É. Você tem que acompanhar, fazer projeto, fazer orçamento de fornecedor. E eu acho uma puta sacanagem, porque aí o cliente, o aluno, né? O novo profissional, né? Sim. O cara acabou de entrar no mercado, tirou o cal dele, tá lá e, não tem sem dinheiro, pagou a faculdade. Não sabe nem por onde começar, gente. Não sabe por onde começar, verdinho ainda, e ele aceita e... Não sabe se mede, se desenha, se mede, sabe? Concordo. Não sabe nem como medir direito. Eu acho, inclusive, eu acho que a faculdade deveria preparar mais para o mercado de trabalho. Ah, sim, mas faculdade não faz isso. Faculdade é só diploma, só. Sim. É só diploma. O restante tu aprende... Na verdade, a faculdade é só o papel. O restante todo tu aprende na rua. Na prática, né? Sofrendo, no perrengue. Sofrendo, apanhando, errando. Entendeu? Tá. Não é só o cliente que escolhe o arquiteto. O arquiteto também escolhe o cliente. Eu acho que isso aí eu tô reiterando, ratificando o que eu acabei de falar. Exatamente. Se o cliente não for bom, encerra o contrato e todo mundo tá feliz. E pronto. Gerenciar a obra não é resolver problema, é evitar que eles aconteçam. Agora é com você, Ramos, arquitetura. Você tem que prever a obra 3 meses na frente. Você tem que saber tudo o que vai acontecer naquela obra para tudo se encaixar e não bater uma coisa com a outra e acabar estragando o serviço de um que já foi feito. A obra você Para evitar retrabalho. Isso, o retrabalho que é o pior.
entendeu? Então você tem que programar a obra de um jeito que nada vai bater com nada, que nada vai atrapalhar o serviço do outro, que o Rodrigo não vai atrapalhar o serviço do Adriano, que o gesseiro não vai atrapalhar o serviço do eletricista, entendeu? Na verdade, alguns tipos de serviço têm que andar de mão dada. Eu tenho realmente um receio muito grande cada vez mais. Eu estou agora cada vez mais aprendendo com a vida, experiências, a gente fica com muito medo. Mas só aprende errando, cara. Não, só mas aprende... é... O que eu errei nas primeiras obras, hoje eu não erro mais, eu erro coisas diferentes, entendeu? Vai continuar errando. E vai continuar errando. Continuaremos errando. Mas assim, o receio de ter que depender de terceiros, por exemplo. É uma bosta. Uma coisa, eu digo na minha área, eu errar um projeto e eu preciso fazer uma alteração. Sim. Solicitada pelo cliente. Vou, faço. Sento, faço. Peço para alguém fazer junto comigo, a gente está na pasta. Beleza. Agora uma obra. Um serralheiro cometeu algum erro, eu não vou lá. Um marceneiro que instalou errado o guarda-roupa, o fundo do armário. É difícil. Entendeu? Cara. Então, assim, eu não tenho como ir lá fazer. E aí o cliente vem para cima de quem? Do gestor da obra. Mas é isso mesmo. Entendeu? E com toda razão. Sim. O cliente pagou. Porque geralmente o cliente pagou, geralmente foi você que indicou o gestor. Já está cansado, já está ansioso, com ansiedade estressado, gastando muita grana, mais do que previu. Isso acontece no final de todas as obras. Não, deixando claro. Os 2 últimos meses da obra é assim, entendeu? Alguém vai atrasar, o cliente está insatisfeito. Não, porque eu paguei uma fortuna, isso aqui, entendeu? Vai acontecer, gente. E aí que está o gestor de tentar resolver tudo isso. Ou ele prevê tudo que pode acontecer antes, ou tenta dar arrumar na hora que acontece. Mas o ideal é prever tudo que vai acontecer, para não dar erro. Por exemplo, marcenaria primeiro ou pedra primeiro? Pedra primeiro. Tu coloca marcenaria pedra depois. Sério? Porque a chance de... Eu já fiz isso de pedra primeiro e marcenaria depois. A chance de dar erro é muito maior do que a marcenaria e a pedra depois. E olha que eu vim de móveis planejados também. Quando eu trabalhei com móveis planejados. Não, prefiro 1000 vezes a marcenaria primeiro. Polêmica no ar, hein? Polêmica no ar. A pedra. Marcenaria primeiro que a pedra? Isso. Muito e depois bom, a pedra. Depois a pedra. 1000 vezes. Porque a chance de dar erro é menor. A chance de dar erro é menor. Eu penso o contrário, né? Mas aqui é um podcast... Não, mas o Diastcast está aqui para isso. Eu fiz teve uma obra que eu fiz a pedra primeiro e a marcenaria depois. A marcenaria ficou com muito remendo. É mesmo? É. Não, eu particularmente prefiro primeiro o granito, até porque às vezes o apartamento é entregue com um tipo de granito, que nunca é aquele. Sim. Né? Faz a demolição, tirou ali... remoção, entra com granito, baseado no granito, né? Que a gente, obviamente, o projeto caminha junto. Os dois têm que estar compatibilizados. Né? Armoraria e marcenaria, óbvio. Sim. Mas eu primeiro opto pela... Mas eu vou pensar nisso aí. Não, eu prefiro uma... Primeiro planejado, depois a pedra. Eu aprendi por experiência própria. Boa. Arquiteto que não se posiciona, vira executor de planta alheia. É, isso aí. Você tem que saber dizer não para o cliente. E se ele achar ruim, deixa ele achar ruim. Ele te contratou porque você, na vista dele, é o melhor. Então, ou ele segue as minhas orientações, ou senão ele não tinha me contratado e faz sozinho. Não, e quando tu pega um arquiteto, um cliente que é o cliente do Google... Que vê tudo no Google. Não. Eu vi no... Arquiteto... Não, é o cliente arquiteto. Sabe por que não faz você? Eu nunca cheguei a falar isso, tá? Mas a vontade faz você, então. Vou te contar uma história. Quando eu cheguei em Santos, 2020, eu tô aqui 5 anos, vou fazer 5 anos em agosto. E quando eu cheguei em Santos, a gente achava até que não ia trabalhar, né? E trabalhei muito. Não tenho que reclamar da pandemia, foi um momento que eu trabalhei bastante. Estava em Santos e trabalhei muito, até porque nossa profissão nos permite, né? Sim. De forma remota, trabalhar. Eu fui contratado por uma mulher aí, uma cliente, e, cara, eu me demiti. Não dá, não, porque acaba o teu psicológico, cara. Não, eu virei quase um Roberto Justo. Eu falei, eu me demito. Não foi eu falei, eu te demito. Eu falei pra ela. Eu falei pra ela no telefone.
eu me demito. Porque, assim, não dava mais, cara. Do começo até o final, do início ao fim, ela chegava com alguma alteração que não estava previsto no contrato. Sim. E chegava com uma ideia nova. Ela chegava com uma foto do Google e o texto. Eu vi no YouTube, ou então vi no Google isso. Primeiro, é uma falta de respeito com o profissional. É a mesma coisa que eu chegar com o advogado e chegar a casa, com o chat GPT. Isso, você vai seguir você vai escrever isso no processo. Vai escrever isso aqui no processo, na cláusula do contrato. Isso. Ó, sabe a cláusula tal? Você vai trocar ela agora. Vai escrever isso porque eu vi no chat GPT. Exato. Então, o que tu tá fazendo lá? Então, assim, acontece em todo lugar isso. Normalizem despedir os clientes, gente. Isso normalizem. Normalize você se demitir. Isso, porque tem cliente que vai abusa. acabar com o teu psicológico e abusa. Então, assim... Não, eu para cada um cliente ruim, vem 5 bons. Então, pensa nisso. Não é verdade. E outra coisa, falta um pouco mais de respeito também com a classe, porque, assim, tu não veio fazendo isso com o médico. Por quê? Por causa das merdas desses clubes que queria isso. Vocês perceberam que ele tá realmente magoado com os clubes aqui de Santos. Não, tô brincando, É porque eles ferram com a profissão. Eu tenho também minhas objeções. Tenho. Principalmente porque, assim, eu trabalho com projeto de casa de condomínio. E em Santos não tem casa de condomínio. Não tem. A maior obra da sua carreira é a imagem que você constrói todos os dias. Sim. Sim. É o que vai te fazer pegar outras obras. Se você tem uma fama de que é reclamão, mas resolve... Se você tem uma fama de que é reclamão e não resolve, já... Entendeu? Então, é isso. Tu vai trabalhar todo dia no teu visual. No teu visual, no teu trabalho. É isso. Eu penso a mesma coisa. Eu acho que é uma construção, né? Cada tijolinho, literalmente... Sim. Cada tijolinho que você vai fazer na experiência. Às vezes tu erra, desce 2 tijolinhos, aí acerta, sobe 3, aí erra... Porque, assim, gente, todo mundo está suscetível a erro. Só erra quem faz. Quem não erra é porque não faz porra nenhuma. E quem tá de fora... É. Porque aquela velha frase, né? Não aceite crítica construtiva de quem não construiu nada. Então. Então, isso na nossa área, literalmente... Né? O cara não construiu nada. Você quer dar opinião sobre minha obra, meu projeto? E sabe o que eu percebo? Não sei se tu vai concordar comigo. A nossa profissão de arquiteto, a gente é uma profissão, eu brinco, é uma profissão velha. Por quê? Engraçado isso aí, né? Quanto mais velho você vai ficando, aí você vai falar, tá, mas médico também é assim. Não sei explicar. Arquiteto, quanto mais velho você vai ficando, além de você ganhar experiência, não sei, as pessoas vão criando até mais respeito, né? Tu cria mais também uma autoridade também, sim. Não só pela experiência, mas também pela... Porque a gente vive de portfólio. Entendeu? Tu entendeu o que eu quero dizer? Porque assim, vou explicar melhor. Você pega um médico, o médico se formou, ele está sentado lá, está ganhando o salário dele e acabou, ele não vai mostrar a foto de 200 pacientes que ele atendeu. Do pulmão que eu... Tu entendeu o que eu tô falando agora? Olha, esse pulmão aqui foi muito difícil. Tu entendeu, exatamente. Eu operei e resolvi. Não, tu não vai mostrar. Não, a gente vive de portfólio. Muito bom falar isso aí. O arquiteto, ele vive de portfólio. Então, assim, por isso que eu brinco que a arquitetura... Ainda mais na época da internet, com Instagram, com tudo isso. Se você não mostrar, é que você não está fazendo. Exatamente. Independentemente que você esteja trabalhando pra caramba, nem que seja pelos bastidores, se você não mostrar, você não está fazendo. Não tá fazendo nada. Não está fazendo nada. E vou te falar, hein? E foi até uma coisa que muitos amigos meus em comum que eu tenho, que a gente tem em comum, né? E há outros amigos meus também que me conhecem, que eu falo pra caramba, falo que eu sou comunicativo, que eu falo... Por que tu não faz um podcast? Por que tu não vai apresentar? Eu, sinceramente, eu não gosto muito de pegar o celular e falar, hoje eu tô aqui... Só que é importante. É importante. Tipo, eu também, assim, eu sempre... É importante. Eu gosto de fazer. Mas no começo eu tinha muito medo de falar besteira. Hoje...
Se eu falo besteira, eu corrijo na hora. Gente, aquilo que eu falei no episódio anterior estava errado, tá? Eu consultei fulano de tal, é desse jeito. Mas você tá corretíssimo. Entendeu? Essa história de, os stories perfeitos, tem que estar tudo Não, perfeito. não, Gente, pelo contrário. A obra não é perfeita, gente. A obra dá um trabalho do Exatamente, cacete. exatamente. Tem muitos clientes, não, tem muitos arquitetos que a gente vê, né, inclusive postando, né, que você vê lá, linda a obra no final, tu não sabe o BO que deu. Porque não quer mostrar o BO, porque acha que vai queimar que nada. Você vai crescer no erro porque vai mostrar como você resolveu aquele erro. Entendeu? Isso que vai te fazer crescer. Entendeu? Com certeza. Não, isso aí para mim é uma... E vou te falar, um outro conselho que eu daria também, e tu pode até comentar sobre isso. Cara, se eu pudesse falar de tudo que a gente falou hoje aqui, o conselho que eu daria seria o seguinte, para nós profissionais. Faça um contrato baseado no projeto executivo. Só entre numa obra se tiver batido o martelo, aprovado o projeto executivo. Não entre numa obra sem projeto executivo assinado no cartório, se for possível. Aquilo que está ali é o que vai para a obra. Com toda a certeza. Para mim, eu acho que de tudo que a gente conversou hoje... Com toda a certeza. É a minha maior dor, é meu maior receio. Com toda certeza. Adriano, vamos fazer uma obra? Vamos. Beleza? Mas peraí. Vamos fechar o projeto executivo? Não, mas eu tô morrendo de pressa. Eu tenho que entregar tal coisa. Eu tô pagando o outro apartamento, vou ficar com 2 aluguéis, ou vou ficar com... Eu preciso sair do outro, ou então vou me mudar. Então, boa sorte. Faça sozinho. Porque não senão é um BO Não caramba. entre, porque que já aconteceu comigo também, já deve ter acontecido com você e com todos os profissionais. Você quer ajudar. E no começo... É mil maravilhas. Não, no começo eu sou tranquilo, Adriano. Eu não faço nada, não peço nada demais. A minha casa eu sou minimalista, já ouvi. É tudo branquinho básico. Meu amigo, tu não fez o executivo, tu só fez o anteprojeto. O executivo está ali na metade, falta muita coisa. Depois que tu começa o projeto, o cliente é o satanás, meu. É isso mesmo. Vai te pedir tudo. Sim. Tudo e mais um pouco. E coisa que você entregue no prazo. Entregue no prazo. É isso. E a culpa é sua. Exatamente. Então, o conselho, faça o projeto executivo e faça o contrato da execução da obra baseado nesse projeto executivo. Não pode tirar nem por mais nada. E deixe bem explícito. Se mudar alguma coisa, vai ser cobrado por fora. Tem que deixar explícito. Como é que você faz isso? Até te perguntar. Isso não está nem aqui na pauta, mas eu te perguntar. Como é que tu... Porque assim, o que acontece? Então, no meu contrato tem uma cláusula assim. Eu só começo obra depois da planta... Não, começo os projetos depois da planta layout fechada. Planta layout fechada, aí eu começo os projetos. Ele aprova o que dá para a gente começar na obra, a gente começa, o que não é só depois de projeto. Mas eu coloco, se tiver alguma alteração depois do projeto executivo fechado, vai ser cobrado por fora. Apartamento. As pessoas têm que entender, os clientes, que projeto é tão importante quanto a obra, às vezes até mais. Se eu errar no projeto, acabou a tua obra. Eu cago na obra. Eu vou fazer ele gastar muito... Eu vou fazer ele gastar 10 vezes mais para corrigir o erro do projeto. Com certeza. Entendeu? Isso aí, para mim, eu acho tem que se impor. Se impor, falar, não. Então tá bom, então boa sorte. Por mais que a gente esteja... Isso a gente aprende com o tempo. No começo, você está desesperado para pegar projeto e aceita qualquer coisa, entendeu? Só que tu vê com o tempo que, esses erros vão atrapalhar você. Cara, e passou rápido aqui, hein? Hoje. Olha isso, né? Olha isso. Só isso, só? Não, tá vendo? Eu vou deixar de já falando que vai falar, né? Nossa senhora. Pedir uma pizza, um vinho, a gente ficava aqui... Tem vinho aí, né, Thiago? Né? Mas não tem como abrir, caramba. Pô, sacanagem. A partir dos próximos episódios, eu vou chamar para tu me ajudar aqui. A gente vai tomar esse vinho. A gente botar... Quando for fazer com estudante... Bora. Me chama. Tem coragem? Chama, vou botar pressão nos estudantes. Bora fazer isso com os estudantes. Bora. Deixa marcado isso aí. Bora. Quer deixar alguma mensagem para esses estudantes mesmo, para quem está te ouvindo aí, para quem está te vendo? Estudante, aprendam Revit ou ArchiCAD, gente. É muito importante isso na sofrer hora muito menos. Vão sofrer já muito sai menos. O 3D, já sai tudo. Isso, já sai tudo maravilhosamente bem. Memorial descritivo, tudo. Aprendam. Vai sofrer bem menos. Mas não dependam só de projeto. Obra é a melhor coisa que você tem, que
você vai fazer para aprender na vida. Porque aí você não vai viajar e não vai criar um pórtico de 3 por 75. E um balanço. E querer fazer 10 metros. É isso. Então, essa é a notícia. Então é o seguinte, ó, esse aqui é o Rodrigo Ramos, da Ramos Arquitetura. Muito obrigado novamente. Valeu. Obrigado pelo sabia convite. que ia ser assim. Se deixasse, a gente ficava mais uma hora falando. Mais tempo aí. Com certeza. E é isso, pessoal. Eu sou Adriano Fonseca, arquiteto e urbanista da Projeto de Arte, né? Especialista aí em projetos arquitetônicos para casa em condomínio, tá? Então, quiser, @projeto_de_arte. E o de ArteCast, que é @arte_cast. Não decorou ainda. Não decorei, que é novo ainda, pô. Valeu. Falou, Adriano. Obrigado, viu? Valeu. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Falou, gente.